Alô, alô, rapazes e raposas. Estou aqui hoje com um grande amigo, o quadrinista, músico, compositor Raul Gali Alves, que também é guitarrista e vocalista da Baltazar, uma banda que eu sou suspeito, mas eu gosto muito. Vou chamar ele aqui. Grande Raul, tranquilo, E meu aí, amigo? e aí, beleza? Tranquilo aí. Cara, muito obrigado por aceitar o convite e O vir que é isso? participar aqui Eu dessa que agradeço entrevista. o convite, cara. Então, é muita história, né, bicho? Uhum. Cara, para começar, a gente ter um, um caminho, eu vou te perguntar como é que foi o teu começo na música, quando tu era criança, o que que te despertou, como é que foi isso? Cara, é uma pergunta que eu acho difícil responder de uma vez só, porque teve várias fases, assim, que foram Uhum, acontecendo, né? Porque a minha mãe toca violão, né? sei. E desde que eu era criança, assim, eu vejo a minha mãe tocar violão. Meu pai toca violão também, Uhum, mas como eles são divorciados, eu acabei convivendo menos com meu pai. uhum. É, mas daí, assim, é, eu sempre ouvi, né, música ao vivo, bem dizer assim, tá ligado? E Faz diferença, né? faz. E muito da música que eu gosto, muito do repertório que eu conheço, assim, eu ouvi minha mãe tocando, sabe? Antes de ouvir as Cara, que gravações massa. originais, digamos assim, sabe? E até é engraçado, assim, que eu falo para as pessoas aquela música House of the Rising Sun, né, que a gente fez cover na Baltazar já. Uhum. Eu conheci essa música em português primeiro, né? Sério, eu nem sabia que tinha essa música em português. Tem a versão do Agnaldo Timóteo, mas eu conheci essa música em português porque a mãe tocava ela e cantava em Cara, que português, sabe? interessante. Eu, Olha eu só só. fui conhecer a versão famosa do Animals depois, assim, né? Pode crer. E só que, assim, tinha uma, digamos assim, quando eu era criança, eu não sei se eu me via tocando, assim, sabe, tocando e Uhum, cantando. Eu sempre vi como algo que a mãe fazia e eu gostava, né? uhum. E eu acho que eu comecei a me sentir motivado para tocar e fazer música mesmo por conta de um amigo meu, assim, que também era amigo da mãe, né? O Júnior Santos. Uhum. E como é que eu posso dizer? A mãe já tinha tentado me ensinar algumas coisas do violão antes, assim, mas daí o Júnior me ensinou alguma coisa, não sei se era tipo Nirvana, assim, alguma coisa simplesinha, sabe? Que daí foi o que, digamos assim, abriu a minha mente no sentido de ver alguém tocando alguma coisa diferente do que a mãe tocava, Sei. assim, sabe? Uhum. E tipo assim, porra, dá pra fazer outras coisas, assim. Isso foi com quantos anos, assim? Isso eu já era adolescente, já tava, tipo, sei lá, nos 13 talvez, 13 14. Pode crer. Daí tu pegou o violão da tua mãe pra dar umas brincadas? E daí com 15, o meu pai me deu o primeiro violão quando viu que eu já tava curtindo tocar, assim, sabe? Uhum. É, e aí, então, tipo, foi. Por isso que eu falei, assim, foi um encontro de várias pessoas, assim, várias situações Uhum. que passaram pela minha vida, né? Então, E a guitarra, cara? Quando é que chegou a guitarra? cara, sabe que eu não sei se eu lembro exatamente. Às vezes Eu, confunde no tempo, né? é, depois que eu comecei a tocar, que eu ganhei esse primeiro violão no meu pai, daí eu comecei a fazer aula de fato, assim, tá ligado? Uhum. Eu acho, tô tentando lembrar meio de memória, assim, pode estar minha memória me traindo, mas eu acho que foi quando eu comecei a fazer aula no Sesc com o professor Anderson Cardoso, né? O Uhum. irmão do André Cardoso Pater, Ah, pode crer. né? E, tipo, passando as escalas, tá, não sei o que, e ele meio que incentivou assim, pô, devia tocar guitarra e tal. Ele Cara, dava aula de guitarra também, tinha uma guitarra lá no Sesc, né? Então, eu acho que foi aí, não tenho muita certeza. e a guitarra te chamou mais atenção, assim? Cara,
Sabe que a primeira banda que eu formei, eu era baixista, né? Eu não era guitarrista. Pois é, me falaram essa história aí. Uhum. E daí tu comprou um baixo, sim? Foi... Quem era essa galera aí? Cara, um deles, o Marcelo, toca com a gente na Baltazar, né? A gente Sim. é amigo de rua desde que eu era criança, assim. Então, eu comecei a tocar, ele começou a tocar mais ou menos na mesma época e a gente montou nossas primeiras bandas aí, entre essa galera, né? Tipo, o Legal. Marcelo, o Caio, professor de jiu-jitsu hoje, né? O Ciro, que infelizmente nos deixou em 2012 já, por Verdade. conta de acidente, e o Alex, né, que o pessoal conhece ele como Milho, né? Milho. Tocava na Alcoholic Trend Kill, né? E mais ou menos essa foi a galera da primeira banda que eu tive, assim, né? E aí eu tocava baixo e... quer dizer, tocava... Ninguém tinha instrumento no começo, assim, tá ligado? Sei, começo de banda é assim. Uhum. E aí, se eu não me engano, o Alex comprou um baixo, mas depois a gente acabou conversando e definindo, não, tipo, eu vou tocar baixo, ele vai tocar guitarra. Daí eu comprei uma guitarra, uma Golden, e fiz rolo com ele, assim. Sei. Né? E daí o primeiro instrumento que eu toquei numa banda de fato foi baixo, né? Eu tocava, sei lá, Guns N' Roses, Pink Floyd. Que, aliás, eu vi tu tocando baixo uma vez, eu te elogiei, tu lembra? Que eu falei assim, pô, nem parece guitarrista tocando baixo, parece baixista mesmo. Parece baixista tocando guitarra, né? E daí começou o lance ali daquela banda da É, é, Airbag. é que tinha uma parada dessa primeira banda ainda, é que todo mundo era muito fã de Rush, assim, então todo mundo queria tocar baixo, sabe? Ah, por isso. Ninguém queria tocar guitarra, né? Entendi. Ah, Todo mundo querendo ser o Geddy Lee. aham. É Que foi uma interessante. grande influência pra mim também, quando Imagina. eu me vi assim como um vocalista de uma banda, sabe? Foi uma coisa que eu também demorei pra aceitar esse papel, digamos assim. É porque tu tem que botar a cara na frente, né? Uhum, É mais difícil mesmo, cara. uhum. Mano, eu lembro que eu vi vocês tocando com a Airbag. Onde é que foi? Acho que foi num bar lá em Siderópolis. Fazia tempo que eu não ouvi o Marcelo, daí vi vocês tocando lá. Aham, Daí depois eu fiz uma banda com o Marcelo, eu né? lembro. A Rádio Cósmica, né? É isso. Daí quando a gente confluiu ali, eu me lembro que ficou duas meia banda, né? Airbag tava meio capenga e a gente tava Foi. meio capenga e a gente fez a Baltazar. Uhum, Foi foi. isso, né? Aham. É, esse bar em Siderópolis foi um que a gente tocou meio acústico, não foi? Com violão, coisa Cara, assim. foi. Eu acho que era. Mas Aham. já faz mais de 10 anos, com certeza. Cara, faz quase 10 anos que a gente montou a Baltazar. Eu tava pensando nisso esses dias, tipo assim, É caralho, faz tanto bizarro. tempo, né? O tempo voa. Daí teve aquele lapso da pandemia, né? Que ficou meio. Parece que não Aham. aconteceu direito, né? Daí acelerou esses 10 anos, né? Sim, sim. Cara, então, essa música House of the Rising Suns significa bastante pra ti, né? Eu vejo que tu sempre fala dessa música. Aham, é uma música que eu gosto muito, assim, tem essa conexão de ser uma música que eu conheço desde criança, assim, né? Pode crer. Por conta da minha mãe tocando, né? Eu Tu fiz uma gravou versão essa dela. música, né? No teu Aham, canal do YouTube, né? isso, isso. Galera, vamos seguir o canal do Raul. O canal do Raul no YouTube aqui tem bastante coisa bacana. E eu posso botar um trechinho ali dessa música? Claro. Uns 2 minutinhos aí. Uhum. Vamos apresentar. Vamos lá. Tá aqui. Dor é um teclado. É um teclado. Um, um teclado bem jaguara. There is a house in New Orleans
they call the rising sun. Ah, que massa. And it's been the ruin of many poor boys. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Cara, sonzeira, mano. Muito obrigado. Tem Deu uma. trabalho fazer essa gravação? Deu um trabalhinho. Tem uma parada meio. Influência do Liceu, né? Que produziu o nosso disco do Baltazar, que é tipo. Em vez de, tipo, sei lá, fingir e montar um negócio no computador com uns timbres tipo de teclado, órgão Hammond, essas paradas, tipo, não, usar as paradas que eu tenho e fazer um negócio um Tocar pouco mesmo, né? mais real, assim, né? Mesmo que às vezes a qualidade não fique tão limpinha, digamos assim. Hoje a galera tem feito som assim, né? Meio emplastificado e tal. Uhum. E tipo, era uma coisa que eu não queria, assim, né, sabe? Então, por exemplo, eu não tinha bateria pra gravar isso, assim. Agora eu tenho uma bateriazinha eletrônica, tá lá atrás. Daí tu não Mas... gravou a bateria, no caso. Aí eu não gravei a bateria, eu usei, tipo, aqueles instrumentos de percussão que eu tinha ali, o atabaquezinho, né, o pandeiro meia-lua, pra simular uma bateria, digamos assim, né. Pode crer. Aí Achei. eu não tinha como dar o grave, daí eu peguei, esse eu baixei no computador lá, né, tipo, botei uma oitava abaixo ali pra dar aquele gravezão e tal, mas é tudo mais ou menos feito com o que eu tinha, digamos assim. Tá formado em artes também, né, Raul? Uhum, sim. Cara, então, tem esse teu lado também de compositor, né? E quadrinista, né? Uhum, Eu lembro daquele livro que tu ilustrou, do Gustavo e da Fernanda. É uhum. Horror Plasmado em Carvão, né? O plasmado em Ah, carvão, marquei de isso. não estar com ele na mão aqui. O Como que eu não meu tô com ele também na tá. mão? Agora eu não vou achar, meu. Ah, baita livro, um baita capa, cara. Lembrei disso agora. Pô, porque Uhum. baita capa, as ilustrações lindíssimas. Aliás, o Raul só não fez a capa do disco da Baltazar, do primeiro, né? O Quintessência tu fez, dos singles foi tu que fez todos, né? Os singles foi eu que fiz, né? Do álbum, não. Do álbum foi o Ramon Rodrigues. Ramon Gravou isso. Rodrigues, que ficou bonito também. Ah, esse eu tenho na mão aqui para mostrar aqui a capa. Uhum. Esse está sempre aqui. É. Cara, e como é que começou esse trabalho de composição na tua vida? Tu já estava compondo antes da Baltazar? Cara, a primeira banda que eu tive, né? Essa que eu falei ali, tinha o Marcelo, Alex e o Ciro. A gente tentou compor, né? Fazer algumas músicas próprias e tal, mas também foi um negócio que era meio experimental, assim, eu demorei pra me entender como compositor. Eu acho que isso aconteceu mais com a Baltazar mesmo, sabe? Essa parada do, cara, eu vou parar aqui e vou pensar no que eu tô fazendo, que como é que eu posso dizer, né? É uma coisa muito, uma falha muito comum de guitarrista, que é essa parada de querer improvisar sempre, assim, isso eu tô falando de uma maneira um pouco mais abrangente, assim, né, porque, tipo, tu vai lá, aprende as escalas, aprende a improvisar alguns solos e tal, e aí tu acaba absorvendo isso na tua relação com outras áreas da música, digamos assim, sabe, então, tu
vai fazer uma música, tu vai lá, bota tipo meia dúzia de acordes que tu sabe, né? E deu pra bola, digamos assim, né? Mas na Baltazar foi a primeira vez que eu parei pra pensar nas músicas que eu tava fazendo e principalmente pra escrever letras, né? Letras de música, sabe? Talvez eu tenha escrito alguma coisa antes disso, mas eu não lembro de nada que eu compus antes da Baltazar, né? Aliás, antes da música Baltazar, que tá no nosso disco, eu acho que foi a primeira que eu compus, né? Uhum. Cara, esse negócio foi. Eu acho que eu acompanhei também, né, ter o começo de composições, que foi praticamente o começo de todo mundo, né? Uhum. Com uma coisa mais consistente, né? Mais profissional, assim. Não só fazer a música, mas fazer os arranjos, né? Tu e o Marcelo fazendo os solos. Uhum. Então. E tu sabe que é engraçado, porque eu tenho a impressão que pra mim sempre foi mais fácil pensar num arranjo do que pensar na composição, sabe? Uhum. Né? No começo a gente, na verdade, a gente arranjou as músicas de outras pessoas, né? Do Gustavo Pérez, da Juliana Waterkemper. Sim, Depois que sim. começou. Qual foi a primeira música que tu escreveu, assim, a letra, assim, que foi tu? Eu acredito que foi Baltazar mesmo. É, É. ah, Eu falei, ó, talvez tenha tido algumas outras dessa primeira banda, mas eu sinceramente não lembro, assim, sabe? Baltazar ficou uma letra muito bonita, né? Que bom que tu Eu gosta, cara. gostei, gostei muito, é uma das letras mais legais, assim. Tem várias músicas ali. Tu colocou esse Caminho do Eremita aqui também, né? Uhum. Essa aqui, a letra também ficou bastante interessante. Tu fez grande parte da letra, né? A gente fez junto, né? Tu começou e eu terminei. Sim, sim, sim. Vou passar um trechinho dela também, então. Uhum. Essa música aqui foi gravada na época da pandemia, né? Tava todo mundo em suas casas, daí o processo de gravação não foi tão orgânico, né? Isso. Vou passar um A trechinho aqui gente já pra tava nós. tocando ela antes da pandemia, né? Eu não lembro, cara. A gente tava. Não tocando assim, a gente tava tentando compor ela antes da pandemia. Então a Ah, gente pode crer. Ah, é verdade, a gente chegou tinha. tinha uns ensaios no Meteoro que a gente chegou a tentar tocar Sim, essa sim. música. E essa música passou por 3 bateras até agora, né? É Começou com o verdade. Felipe, depois com o Diogo, depois com o Guigo, né? O Guigo, a versão que a gente gravou aí. Aham. Grande Gui Cardoso. Pô, Uhum. além de um baita vocalista, também se esmerou na bateria, Porra, o Guigo é foda, cara. Quero vários ser instrumentos. igual Eu ele ia quando eu até citar, crescer. mas eu acho que ele toca todos. Deixa eu botar um trechinho aqui da Baltazar. Ah, não, não é Baltazar. Bota o Caminho do Eremita ou Baltazar? Bota o Caminho do Eremita. Eu acho que é a mais recente. Não é a mais recente que a gente lançou uma do Guigo também depois, né? Mas Ah, é verdade. essa foi a mais recente que eu fiz a letra, né? Uhum, Fiz a letra junto contigo, né? sim. Grande Guigo. Eu subo até a montanha, tentando achar meu eu. Meu mundo é uma ciranda dentro de um coliseu. E subindo eu vou. Um druida esquecido e só. E girando eu vou. Devora a lua, incorpora o sol. Quando meu corpo incendeio, o vento inspira meu tom. Mirvilha fez um grande trabalho também, né? Verdade. Enxergo as cores do sol. E subindo eu vou. Uma bruxa distraída e só. E girando eu vou. Inspiro lua,
beleza do sol. Dos solos das nossas músicas, esse é o que eu mais gosto também. Sempre falando, né? Cara, é um grande solo, cara. Obrigado também. Então, mas antes dessa música teve Baltazar também, que eu vou deixar o link ali para que essa música, diferente das outras, tu chegou com ela mais pronta, né? Baltazar, no caso. Baltazar foi. Ela A chegou mais Baltazar prontinha. foi. A gente ainda estava encontrando nossa voz como compositores dentro da Baltazar, né? Assim, então ainda não tinha muito aquela parada da gente se juntar para compor, né? Que depois começou a acontecer mais, né? Com Chama Azul, ou até com Ouroboros, né? Ficou mais Mas, natural, né? mas eu lembro que o Mago Encantamento, o Felipe trouxe meio pronta também, né? Então a gente É, ainda estava nessa fase, né? eu vejo que tu amadureceu como compositor, assim, e principalmente quando vocês fizeram a trilha, tu e o Felipe, de um filme do Sander, que é Domingos Bugreiro. Uhum, Vou isso. deixar link aqui também. Poxa, vocês foram responsáveis pela trilha toda, né, cara? Uhum. Ali tu Que, teve que ver o filme, sentir a... Como é que foi esse processo, cara, de composição? cara, foi desafiador, assim, foi bem assustador até no começo, né? Eu lembro que o Sander me entregou um DVD com um filme sem música, né? Sabe? Então ele só tinha as falas, né? E aí o Felipe veio aqui em casa, né? Na época a gente assistiu o filme todo sem música, assim. E a gente olhou depois, caralho, tamo fudido, cara. O que a gente vai fazer? O que que nós vamos botar aí, pô? É muito estranho assistir um filme sem Nossa, cara, música, eu cara. nunca pensei nisso, né? Uhum. Ah, ver o filme sem música e tu, né? Só Uhum. aquela imagem, assim, aquele começo verde, assim, e tal. Uhum. Pá, que loucura, mano. E daí teve um processo de, pô, aprender como fazer trilha sonora de filme, assim, né? Então, algumas coisas que eu já tinha que eu já tinha lido a respeito, assim, porque, sei lá, eu sou meio nerd de música, digamos assim, sabe? Então, eu gosto dessas coisas tipo teoria musical, harmonia não funcional, sei lá, Cara, essas porra. a banda tem que ter um cara assim, né? Pelo menos um. Uhum. E aí, tipo, eu sabia o que que era leitmotiv, por exemplo, né? Que é mais ou menos essa ideia de tu ter um tema, assim, uma melodia para cada personagem, né? Hum. Mas daí eu fui lá, eu comprei um curso online. Ah, não sabia que tinha rolado tudo isso. Foi, pra aprender um pouco melhor a fazer trilha sonora, e daí, tipo. Mas eu acabei nem terminando de assistir o curso, assim, assisti até a metade só. Já mandou ver pra fazer a trilha. Porque daí eu ia tentando pegar as coisas que eu aprendi e aplicar no que eu tava tentando fazer, porque foi meio ao mesmo tempo o Vai, processo, né? cara, que massa. E eu acho que era aquele masterclass com o Hans Zimmer, o curso que eu comprei, Pode que na crer. época não tava muito caro. E tu teve que compor diferentes instrumentos, né? Colocar na partitura. Foi feito com instrumentos virtuais? Foi feito com instrumentos virtuais, isso. Eu compus ele num software de notação musical, direto na partitura, a maioria das coisas, assim. E tu teve que Oi. compor para diferentes instrumentos, como se fosse uma orquestra, assim, né? Aham, sim. Que é um processo bem legal, assim. É, eu acho que na trilha tem percussão, aí tem um quinteto de cordas, assim, com baixo, Que trampo! cello, viola e dois violinos e harpa, né? E harpa.
Aham. Colocou harpa na notação. É, e Mano, daí tinha deve ter algumas dado coisas que trabalho. eu ia fazendo as melodias no violão, assim, as melodias principais eu acho que eu fiz quase todas no violão e transpus pra lá e depois ia arranjando para os outros instrumentos a partir disso, né. Eu vi que a música Domingos Bugreiro tu colocou no teu canal, né? É, que é a última, né, porque ela tem guitarra e batera, assim, é a que mais, Mais digamos orgânica, assim, né? é, foge um pouco da trilha. Posso colocar um trechinho também? Claro, Espera aí, então. Tá separadinho aqui. esse vídeo ele tem um momento que eu acho maravilhoso, assim, que eu vou comentar quando aparecer, né. Tá, vou dar. Esse riff é do Felipe, tá ligado? Esse momento. É muito sutil, assim, mas na parte. Porque eu fiz as músicas na partitura, né? E passei pro Felipe, e o Felipe foi o que criou os instrumentos virtuais ali, digamos assim, Uhum. né? E aí eu fui pra casa dele, a gente fez essa gravação nesse dia de baixo, batera e guitarra, né? E daí, tipo, quando o negócio tava mais ou menos pronto, que, tá, vamos ouvir. Aí a gente deu play, tava eu e ele ali ouvindo, né? E aí quando entra aquele momento da parte final que sobe as cordas, né, junto com o arranjo de banda, assim, eu e o Felipe se olhamos, tipo assim, ele arregala o olho, tipo assim, a gente fica, caralho, isso ficou massa mesmo, tá ligado? Eu fiquei impressionado, cara. Ficou muito bom. Quando entra aqueles metais ali junto. Uhum, Ah, piraceira, parece coisa de filme tipo do Spielberg, assim, que tem. Ou Star Wars, assim, né? uhum. Que vem aquela orquestra, assim. Cara, os instrumentos virtuais hoje em dia também estão muito. Isso ia ser impossível de fazer há anos atrás, né? Aham. Eu tinha jogado pro Sandra a ideia da gente chamar uma orquestra mesmo e gravar no estúdio do Felipe lá, tá ligado? Mas acabou Aham. não dando certo, infelizmente. É que daí Questão isso de é mais caro, né? orçamento, prazo, né? Então, Olha a diferença de orçamento, né, cara? sim, sim. Tu chamar uma orquestra para fazer, né? E que Uhum, é um filme de baixo orçamento também, né? Então, uhum, claro que seria melhor uma orquestra. Tenho certeza que o resultado, né, uhum, na gravação. É que o trabalho maior é a composição e a anotação de todas das partituras para fechar o arranjo, né? uhum, Cara, eu sim. fiquei O, muito contente, muito orgulhoso de ver vocês fazerem esse trabalho aí. Foi muito é, massa. mas tu sabe que apesar de ter dado trabalho essa parte da composição ali que tu falou, né, do arranjar os instrumentos e tal, o Felipe teve bastante trabalho também Ah, de dar imagino. aquela dinâmica em todos os instrumentos, sabe? Porque não, tu bota na partitura lá que o violino vai tocar um lá, né? Mas aí, tipo, Uhum. ele tem que ir lá e botar a força que o violinista virtual tá dando aquela nota, assim, né? Se vai ter vibrato, se não vai ter, esse tipo de coisa, assim, né? Então, E a própria mixagem depois, né, de todos os instrumentos e os virtuais e os tocados ao vivo também, né, que vocês sim, sim. nessa música ali eu vi guitarra, baixo, bateria, Uhum. violão, não sei se tem ali por baixo, O violão acho que não. né, e porra, É. mixar tudo isso aí deve ter dado outro trabalho federal. Tanto é que dá pra ver no vídeo, que tem parte do vídeo que é noite. Eu acho que a parte que eu tava gravando guitarra era à noite e a parte que eu tava gravando baixo era de dia ainda, né? Olha Era só. de tarde, no caso. Então dá uma ideia da passagem de tempo, assim. E vocês Da fizeram em gente. tempo recorde isso aí, né? Eu não lembro quanto tempo foi, sinceramente, cara.
Cara, só sei que deve ter sido bastante difícil. Ô, Uhum. Raul, a gente tá chegando aqui já nos 30 minutos. Eu tinha combinado da gente não exceder, mas eu sabia que contigo a gente ia exceder porque, né? Muito tempo de convivência. Pois é, né? Mas queria que tu falasse antes de fechar um pouquinho dos teus quadrinhos também. É. Cara, eu desenho quadrinhos. Simples assim. Uhum. Que também é uma outra paixão que me acompanha desde a infância, digamos assim, né? Que Desde legal. a Turma da Mônica e tal. Mas eu acho que. Como é que eu posso frasear isso assim? Porque a gente que é artista, assim, tem uma coisa meio de alimentar o ego, né? Sabe? De querer se Tem. expressar e querer que as pessoas vejam o que a gente tá fazendo, né? E eu, eu, eu gosto dessa coisa de contar história, assim, sabe? E aí eu sempre gostei de desenhar, mas aí depois que eu comecei a desenhar quadrinho, eu percebi que eu gostava mais de contar história do que de desenhar de fato, digamos Olha assim. que interessante. Eu também jogo RPG desde a adolescência, né? Hum. Então, eu acho que as duas coisas estão ligadas nesse sentido, assim, né? De ser maneiras de contar histórias. E em 2014, eu acho, eu lancei. Foi praticamente junto com o Começo da Baltazar aí que eu lancei o Eu me lembro, meu. o Terra Incógnita, né? Terra Incógnita, foi minha primeira HQ independente, tem 3 volumes. Para quem é daqui de Criciúma ou região, tem no Estúdio Tanuki, provavelmente ainda para vender, Certo. né? Depois eu fiz algumas outras coisas também. Eu desenhei para uma revista de Curitiba também, a Mestres do Terror. Eu fiz, eu acho que 3 edições com histórias de Frankenstein. Cara, que massa, bicho. Onde é Eu, que se eu acho, compra isso? eu acho que deve ter lá no Tanuki também, essas aí. Massa. E tem na E, internet pra comprar em algum site? cara, o Terra Incógnita ele estava disponível para ler na internet, mas eu não paguei mais o domínio. Tem Isso mais. aqui. Sacanagem, né? Acontece, acontece. Mas tem no Tanuki lá. Se alguém se interessar em querer ler, pode Aham. comprar no Tanuki. E essas que tu fez ali, essas edições que não. Histórias de terror ali. Essas tem lá também. Tem lá para comprar. Mas deve ter umas 2, 3 de cada uma das que eu fiz só. Então. Cara, que legal, velho. Realmente o Raul é um artista muito facetado. Gosto muito dos teus desenhos, das suas histórias. E eu realmente acho que tá tudo ligado, cara. Uhum. Porque no palco também a gente conta uma história, né? Sim, é uma. A gente trouxe isso um pouco para Baltazar, né? Essa coisa Hum, de tentar ir além da música, assim, né? E de criar uma atmosfera narrativa até, né? sim, 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 sim. Acho que. Tem até aquela música instrumental que foi tu que compôs também, a maior parte, trouxe ela bem pronta, que é Uhum. Artório Rex, Artorius Rex, isso. que também é de referência de RPG, né? Ela é baseada num livro do Leonel Caldela, que é um romance ligado a um cenário de RPG, né? Uhum. Então, tem isso. Eu vou linkar também essa música aqui para quem se interessar de ouvir. Uhum. O que tu E acha foi melhor, o uma. ao vivo? Oi, desculpa. Não, eu ia dizer que foi uma coisa que foi bem espontânea, assim, o começo dessa Ah, música, sabe? Tipo, eu terminei de ler o livro, eu terminei de ler um capítulo específico do livro e veio essa ideia da melodia na minha cabeça, assim, cara, tá ligado? E antes da gente gravar essa música na Baltazar, eu tinha gravado sozinho e botado no meu perfil no MySpace na época. Eu não sei se isso existe ainda, sabe? Mas era uma pois eu versão acho que existe. bem. Talvez exista, mas era uma versão bem diferente, assim, né? À medida que a gente vai colocando os instrumentos também, a gente vai acabando que vai mudando um pouco, né? Uhum.
Difícil a música que permanece assim, Uhum. do mesmo jeito que foi criada no violão, para quando a gente É. transporta para uma banda, por exemplo. Algumas ideias estão lá desde essa primeira versão, assim, aquela Uhum. brincadeira com o delay de fazer um monte de ruído e tal, né? Uhum. Que tem uma representação. É uma representação narrativa do que acontece com esse personagem no livro, assim, dos demônios falando na cabeça dele e tal, sabe? Olha só. Então, algumas coisas estão lá e algumas coisas ficaram bem diferentes, assim, porque depois o, o Felipe teve bastante participação na maneira como a gente arranjou a música pra banda, né? Uhum. Que realmente até para trazer a pegada mais rock, mais prog, né? Para esse som. Uhum. Cara, que legal, cara. Muito bom conversar contigo, maninho. A gente realmente se excedeu aí uns minutinhos, mas, cara, de qualquer forma, eu quero te agradecer demais de ter participado aqui, né? Eu que agradeço o convite, cara. Sempre bom poder trocar uma ideia contigo e colocar mais divulgar um pouquinho mais da música e dos artistas e das histórias por trás das músicas, né? Então, cara, é isso aí. Uhum. E se deixasse a gente conversando, a gente falava mais meia hora fácil, cara. Não, a gente vai continuar esse papo aqui, né? Mas Uhum. fora do YouTube. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse aqui, Ah, tô. né? Já vamos marcar e de repente pro mês que vem já fazer a parte Uhum. 2. Não, vamos. Tá certo, cara. Bicho, muito obrigado. Uhum. Vamos finalizando então. Beleza. Um abraço. Galera, dá uma conferida no perfil, no canal do YouTube do Raul também, por favor. No canal da Baltazar, que é a banda que a gente tem juntos. Eu vou deixar tudo linkado aqui. Tá? Muito obrigado pela audiência. Quem puder curtir e compartilhar esse vídeo aí, agradeço demais também. Abraço, fui!